Ontem eu vi um vídeo do Fred Alboni, e ele tava falando, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. E só vendo esse vídeo que eu consegui realmente parar pra prestar atenção nas coisas que eu deixava de fazer por medo de não dar certo, ou por medo do julgamento das pessoas, por medo do que os outros iam pensar. Então, hoje eu decidi vir aqui com medo mesmo, conversar com vocês um pouco sobre umas coisas que estão acontecendo comigo. Por que que eu tô tão distante das redes sociais nos últimos meses, nesse ano todo, no caso. Se você me acompanha no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, vocês provavelmente perceberam que eu não tô postando quase nada. Basicamente, meu Instagram só perde seguidor porque eu não tô ativa por lá. Meus vídeos no YouTube estão totalmente parados, faz meses que eu não posto. No TikTok eu parei de postar completamente a minha rotina que eu gostava tanto de postar no começo do ano. Mas tá tudo isso acontecendo porque eu tô passando por algumas coisas na minha vida que estão me fazendo mudar um pouco, que estão me fazendo querer postar outro tipo de conteúdo que eu não acho que se encaixa mais com quem eu era antes, sabe? Querendo ou não, a gente vai mudando com o tempo. E quando eu criei o meu Instagram, meu TikTok, meu canal no YouTube, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu, sei lá, era muito mais lúdico, sabe? Eu não quero mais passar um tipo de conteúdo que não tá me fazendo bem. Não porque seja ruim, mas só porque eu cansei. E eu tava me impedindo de fazer essa mudança, me impedindo de mudar um pouco o meu conteúdo, por medo de perder seguidor, por medo de vocês não gostarem dessa mudança. Mas pra mim não faz sentido continuar com uma coisa que não tava me fazendo bem, uma coisa que eu sei que, tipo, eu posso fazer melhor. Mas por medo eu deixava de fazer, sabe? Eu tô numa fase que eu tô aprendendo a me conhecer, que eu tô aprendendo a me amar, que é uma coisa que eu sempre tive problema em fazer, eu sempre tive muita autoestima baixa, assim. Eu não sei se vocês conseguiam ver isso pelos vídeos, talvez sim, talvez não, mas de qualquer forma é uma coisa que eu tô aprendendo a me trabalhar agora, é uma coisa que eu tô evoluindo muito nesse último ano. E sei lá, eu queria começar a postar aqui coisas pra vocês que mostrem mais a minha realidade, mostrem mais quem eu sou de verdade, sem ser só a parte boa, sabe? Porque assim, quando eu posto em qualquer rede social, eu sinto que eu preciso estar no meu melhor estado. Eu sinto que eu preciso mostrar pra vocês que é possível sim ter uma vida mais leve, que você pode estudar sem deixar aquilo ser pesado pra você, que você pode fazer academia e gostar. Então, eu senti esse peso, essa necessidade de estar 100% bem o tempo todo, e quando eu não tivesse, que eu não podia mostrar isso pra vocês, porque senão eu ia estar trazendo uma visão um pouco mais triste, não sei o que eu tava pensando, mas eu cheguei à conclusão de que eu cansei de só mostrar a parte boa, eu cansei de mostrar só eu conseguindo estudar quando eu tô produtiva, mostrar a parte boa da minha rotina, sabe? Eu cansei de mostrar só isso. Eu quero começar a mostrar a minha realidade, eu quero começar a mostrar pra vocês uns momentos que eu não tô bem, uns momentos de vulnerabilidade que, assim, hoje eu consigo ver que não faz sentido eu esconder essas coisas de vocês, não faz sentido eu querer estar 100% bem e me mostrar 100% bem pra vocês, porque não é essa a minha realidade, não é essa a realidade de ninguém. Isso só vai cultivar em vocês uma ilusão de que talvez a vida pudesse ser boa o tempo todo, que talvez a sua vida esteja errada porque você não tá bem o tempo todo, porque você não consegue ser produtivo o tempo todo, porque você não consegue estudar. Isso é normal pra todo mundo. Eu parei pra pensar que eu não mostro isso e eu quero começar a mostrar, porque é a realidade e tá tudo bem ser assim, é normal ser assim. É normal você acordar e tá disposta pra fazer qualquer coisa e não querer fazer qualquer coisa, só ficar deitado o dia inteiro, tá tudo bem. Você precisa se deixar sentir essas coisas, você precisa saber que isso tudo é normal, que é um processo que você passa pra pensar, pra evoluir na vida, porque se você ficasse bem o tempo todo, qual o sentido disso? Você nunca ia estar aprendendo as coisas, você nunca ia estar realmente passando por desafios que te fazem evoluir, sabe? Uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu nunca me permitia fazer era postar no Instagram simplesmente fotinhas do meu dia, fotos de momentos que eu tô bem, que eu quero compartilhar algum pensamento, alguma coisa mais. Alguma coisa assim em relação aos estudos, sabe? Enfim, eu nunca me permiti fazer isso porque eu achava que eu ia fugir muito do Studygram, que é o meu nicho, né?
Mas hoje eu penso que como estudante, como vestibulando mesmo, as coisas que mexem com a nossa cabeça, as coisas que nos fazem se sentir bem emocionalmente, as coisas que nos fazem crescer emocionalmente, as coisas que nos fazem amadurecer, são coisas que importam sim na hora dos estudos, são coisas que importam sim na hora de você ir para uma faculdade, enfim. Na minha visão agora, essas coisas que antes eu achava que não tinha muito a ver, na verdade fazem parte, sabe? Fazem parte do meu crescimento, fazem parte da minha jornada como estudante. Então, não tem por que eu não postar essas coisas. Por mais que não seja foto do meu caderno ou um vídeo de study vlog, alguma coisa assim, sabe? Tudo isso que eu for postando, que eu for compartilhando com vocês da minha vida, que não esteja especificamente relacionado aos estudos, na verdade tá relacionado, sabe? Porque tudo influencia, nossa saúde mental no geral influencia. Então eu vou começar a postar essas coisas mais descontraídas, mais reflexivas, talvez, não sei. A gente vai vendo, né? Então eu quero mostrar mais esse lado aqui pra vocês. Eu quero poder conversar com vocês e falar do que tá acontecendo na minha vida, sem ter que esconder as coisas ruins, sabe? Por exemplo, uma coisa que aconteceu no começo do ano, que eu não falei disso em nenhum momento por aqui, só que é uma coisa que, querendo ou não, mudou completamente a minha forma de vida, a minha cabeça, tá, me fez passar por muitas coisas de amadurecimento e que eu não podia conversar com vocês sobre isso, principalmente pelo fato de eu não ter nem citado isso, sabe? Diretamente, assim. Eu estou falando sobre. No começo do ano eu terminei um namoro de quase um ano. A gente ia completar um ano uma semana depois de eu terminar. E isso foi uma coisa que me abalou muito, sabe? Por mais que eu soubesse que era a coisa certa a se fazer, tive que lidar, aprender a sentir essas coisas, me deixar doer, me deixar sofrer por um tempo, pra conseguir ir superando aos poucos, sabe? Isso é um processo que eu ainda passo hoje. E por mais que já tenham se passado 5 meses, gente. 5 meses. Ainda tenho que lidar com algumas coisas em relação a isso também, sabe? Então é uma coisa que realmente me mudou, uma coisa que realmente me fez crescer, me fez evoluir muito e que eu não podia conversar com vocês sobre porque eu achava que eu estaria me expondo demais, que eu estaria, sei lá, falando demais da minha vida pessoal sem necessidade. Mas eu não acho que é sem necessidade, porque eu acho que vocês precisam entender quem eu sou, o que tá acontecendo comigo, além de só as coisas boas, sabe? Além de só o videozinho do cursinho que eu posto pra vocês. Então eu sinto essa necessidade de poder compartilhar isso com vocês agora, de poder mudar um pouco o meu conteúdo. E eu entendo que vão ter pessoas que não vão mais se interessar pelas coisas que eu vou falar, que não vão mais se interessar em me acompanhar o tempo todo, mas acontece, né? Eu não vou deixar de fazer as coisas que eu sinto que eu devo fazer, que eu sinto que vão me fazer bem e fazer bem pra quem tá me acompanhando também, pra ver que é normal essas coisas da vida. Enfim, eu não vou deixar de fazer isso por medo de perder alguns seguidores. Vamos ver, eu vou deixar a vida me levar, porque assim, se eu for pensar em tudo que pode dar de errado, em tudo que pode acontecer, eu não vou fazer nada nunca, né? Então, eu sinto que eu precisava conversar um pouco com vocês sobre isso. E também queria falar que eu tô passando também, além desse negócio que eu falei pra vocês de término e tal, tiveram outras coisas que aconteceram no começo do ano pra mim que foram bem impactantes. Eu perdi um pouco o contato com uma pessoa que era muito importante pra mim. E isso, querendo ou não, me abalou muito. Então, além do término, teve essa outra pessoa que... Isso daí eu não me sinto confortável de falar aqui por enquanto, pelo menos. Mas não tem necessidade, era só pra vocês saberem mesmo. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não podia prever e que a gente não estava preparado. E que isso vai fazer a gente passar por desafios maiores, situações de desconforto. Mas pelo menos a gente vai evoluindo e amadurecendo a partir disso, né? Enfim. E também queria falar sobre o cursinho, que é uma coisa que, por mais que eu mostre pra vocês a minha rotina todo dia, eu não conseguia me abrir, me mostrar pra vocês de verdade, por medo de ser julgada, por medo do que os outros iam falar, do que as pessoas que eu conheço iam pensar de mim vendo o vídeo. Eu decidi a partir de ontem que eu vou fazer meus vídeos sem pensar
nas pessoas que eu conheço, sabe? Porque antes eu falava, nossa, que será que as pessoas que são meus amigos ou só conhecidos mesmo vão pensar vendo os meus vídeos? Tipo, que vergonha. Eu tenho muito disso ainda, eu tô tentando melhorar nessa parte, tanto é que eu tô aqui. Mas isso ainda é um desafio pra mim, mas tudo bem. Se a gente não fizer alguma coisa a respeito dos nossos medos, a gente sempre vai ficar parado no mesmo lugar. Então eu tô aqui me abrindo, mesmo sabendo que talvez isso me deixe um pouco desconfortável depois, mas tudo bem. E pra vocês entenderem essa parte do porquê que eu comecei a pensar no que os outros pensavam sobre mim, primeiro que eu criei as minhas redes sociais e ninguém sabia. Só os meus amigos mais próximos passaram a conhecer depois de um tempo já. E quando eu comecei a crescer muito no TikTok no passado, toda a minha escola começou a descobrir, todos os meus amigos, conhecidos, o ano todo começou a me seguir no TikTok. E aí eu já comecei a ficar mais insegura de postar. Eu já comecei a pensar 2 vezes antes de postar coisas aleatórias no meu dia, sem ser muito manipulado, sabe? Que eu era mais eu de verdade, sem pensar muito. Enfim. E aí eu comecei a ficar mais insegura cada vez mais. E quando eu mudei pro cursinho esse ano, que eu saí dos meus ciclos de amigos, quando eu já tava acostumando com a ideia deles saberem do meu TikTok e não ligando tanto mais, eu mudei pro cursinho. E aí as pessoas do cursinho começaram a falar, você é do TikTok, não sei o quê. Aí os professores, alguns falaram no começo do cursinho, comentaram sobre o meu TikTok no meio da sala e eu queria morrer, porque eu falei, não, agora literalmente todo mundo sabe. E eu sentia que as pessoas iam começar a me julgar por isso, que elas iam me ver como a menina do TikTok. E eu não gosto muito dessa classificação, sabe? Porque geralmente as pessoas associam como uma coisa muito boba, uma coisa muito fútil, principalmente para as pessoas que não me conhecem direito. Então eu comecei a ficar com muita vergonha. E também me senti julgada na própria sala de aula, porque eu pensava, nossa, eu postei esse vídeo amanhã, será que o povo viu e começou a me julgar? Gente, eu sei, uma noia completamente da minha cabeça, que isso, não, tipo, provavelmente não aconteceu, mas tá aqui dentro e que me fez, tipo, parar de postar, parar de gostar de postar, sabe? Comecei a querer postar, tipo, tudo perfeitinho, sem mostrar minhas dificuldades, sem mostrar, tipo, os momentos mais vulneráveis, vamos dizer, por simplesmente medo, sabe? Insegurança. Então, tô trabalhando nisso. Eu tô tentando superar isso, principalmente fazendo justamente esse vídeo. É um passo que eu tô dando em direção a me sentir mais segura e em direção a tentar não pensar no que os outros pensam sobre mim, sabe? E é isso. Enfim, eu não conseguia, então, conversar com vocês sobre essa parte de dificuldades nos estudos, porque na minha cabeça, tipo assim, nossa, o pessoal todo me segue porque eu tenho um Instagram de estudo, um TikTok de estudo, mostro rotina de estudo em todas as minhas redes sociais, e aí eu vou lá e falo que eu tenho dificuldade com o estudo, que eu tenho dificuldade em algumas matérias, que eu não tô conseguindo manter uma rotina como eu queria. Tipo, eu pensava essas coisas, sabe? Como se eu precisasse ser um modelo em relação a estudos e que eu não podia ter falhas e mostrar essas falhas pra vocês, sabe? Então, era como se eu me sentisse, tipo, uma impostora aqui nessas redes sociais, porque eu mostrava pra vocês que eu tava estudando e tudo mais, e eu realmente tava, só que na minha cabeça eu não tava fazendo o suficiente, na minha cabeça eu não tô tirando as notas que eu queria estar, na minha cabeça eu coloco uma pressão, tipo, sufocante pra eu passar em medicina com 1 ano de cursinho. E são várias coisas que vão se acumulando e que me fazem pensar, mano, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tenho tantos seguidores em relação a uma coisa que me angustia no meu dia a dia, sabe? Enfim, eu sentia que eu não podia conversar disso com vocês, mas como eu disse pra vocês, eu cansei de não poder falar das coisas mais normais da vida. Cansei de ter que fingir que eu estou bem o tempo todo, sendo que eu não tô bem o tempo todo. Esse ano foi um ano muito desafiador. Foi o ano que eu mais cresci pessoalmente, o ano que eu mais me conheci, o ano que eu mais evoluí. Mas tudo isso a partir de coisas que me fizeram mal no começo, sabe? Que me fizeram, tipo, sofrer de verdade, tipo, doer por dentro. E eu não mostrava nada disso pra vocês. Eu só assumia, ia postando cada vez menos,
E não é uma coisa que eu quero, sabe? Porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de, sabe, ver que eu tô incentivando as pessoas, de ver que eu tô mostrando pra vocês uma outra visão de vida. Porque assim, eu sei que não é com todo mundo que isso vai acontecer, mas tem muita gente que, tipo, aprende algumas coisas comigo, que vem conversar comigo e fala, nossa, eu tô fazendo isso porque você falou. Teve uma época, no começo da pandemia, que eu postava muito mais sobre fazer meditação, sobre livros de autoconhecimento, autoajuda, essas coisas, e que eu parei de postar ao longo do tempo, justamente por esse negócio de vergonha de aparecer na internet e pensar o que os outros que me conhecem estão pensando sobre isso. Mas enfim. E aí nessa época as pessoas falavam, nossa, eu comecei a fazer meditação por causa de vocês, tá me ajudando muito. Ou nossa, esse livro mudou minha visão. Nossa, que bom que você tava falando sobre isso, eu precisava ouvir isso. Sabe, umas coisas que eu ficava tipo, gente, é pra isso que eu tô aqui, entende? E como eu parei de fazer essas coisas, eu senti que eu, sei lá, não tinha mais tendo um propósito aqui, porque era tudo muito supérfluo, tudo muito fútil, sabe? E eu cansei disso. Eu espero muito que vocês entendam essa fase que eu tô passando. Vocês vejam também que eu sou uma pessoa normal, assim como vocês, que eu tenho que superar dificuldades na minha vida também e que a partir de agora eu quero compartilhá-las com vocês, pra gente estar meio que junto nessa, sabe? Pra gente poder crescer junto, pra gente poder amadurecer junto, pra gente poder discutir sobre reflexões da vida. Gente, uma coisa que talvez vocês nem saibam sobre mim, mas que sou muito eu amo pensar na vida, eu amo pensar e filosofar, querer entender cada vez mais as coisas, entender os meus sentimentos, entender como que a gente funciona em relação a tudo, em relação a como a gente vê o mundo, em relação a como nossos pensamentos influenciam no nosso dia a dia, em como a gente pode amadurecer e ver a vida de um outro jeito. E sei lá, tudo isso em relação ao autoconhecimento, eu acho que é uma parte assim que é essencial pra mim, sabe? É uma parte que eu não vivo sem querer aprender cada vez mais sobre esses assuntos. E eu não falava disso com vocês, mas eu vou falar. Então é isso. Eu espero que vocês continuem aqui comigo, que vocês interajam cada vez mais, que a gente possa conversar e refletir juntos e que a gente também possa ser imperfeitos juntos, porque eu não sou perfeita. Eu também passo por momentos de improdutividade, de tristeza, de não quero fazer nada. Enfim, e eu quero compartilhar isso com vocês. É isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. É isso. Um beijo e a gente vai se falando.